Um grupo militar veterano do Afeganistão se refugiou numa igreja em meio ao caos do apocalipse zumbi como seu último refúgio restante, quando tudo pegava fogo, literalmente. Mas eles não foram atingidos. Escaparam da tormenta sem um único arranhão. Se antes eles se encontravam com sua fé esgotada por acreditarem já terem visto de tudo nas guerras do Velho Mundo, hoje sua crença no divino foi reabastecida. Renascidos nas chamas, já que não se queimaram nos bombardeios feitos pelo governo às cidades grandes, como Atlanta na primeira temporada, para conter a praga zumbi, escolhidos pelo divino para correr em direção ao combate, forjados pelo fogo, ordenados por Deus, para mostrar sua ira aos não escolhidos. É assim que os Reapers, novos vilões assustadores de The Walking Dead, apresentam seu lema, para um Daryl Dixon pego no fogo cruzado e submetido às provações da família da sua namorada desaparecida. Analisando as condutas e falas do grupo, a gente pode notar a maneira que eles se assemelham a um grupo terrorista. Na dissertação de mestrado, Contributo da Psicologia para a Compreensão da Adesão ao Terrorismo, da mestranda Zilda Maria Luiz Sebastião Jorge, orientada pelo professor Dr. Miguel Pereira Lopes, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é possível traçarmos uma análise para compreender as semelhanças do comportamento dos vilões em comparação com o estudo do perfil de grupos terroristas a partir das contribuições de alguns dos maiores teóricos da psicologia, usados nesse estudo para explorar como essa ciência pode entender o que leva alguém a se juntar a esse tipo de causa e que processos psicológicos são envolvidos nos recrutamentos e na união desses grupos, para a gente buscar onde interferir para, quem sabe, evitar ou prevenir futuros casos de pessoas se direcionando para esses rumos. O estudo aponta, por exemplo, a consagrada teoria de Abraham Maslow, que hoje se acredita que não seja exata, mas que faz sentido em diversos pontos, na sua famosa pirâmide sobre a motivação humana, explicada por meio de uma hierarquia de necessidades, que precisam ser satisfeitas para se ter uma vida com potencial inteiramente atingido, onde ele vai apontar a necessidade mais elevada, ou seja, a que fica no topo da pirâmide, depois que as mais básicas, como fome ou sono, já foram devidamente satisfeitas, como sendo a necessidade de autorrealização, que é o desejo de nos ligarmos a algo maior do que nós, como Deus, e de ajudar os outros a realizarem o seu potencial. O que você pode perceber nas justificativas do líder dos Reapers, o Pope, e no diálogo dele com Daryl quando ele afirma que o Dixon também foi escolhido para renascer e ser um deles, que também se confirma em um outro conceito, da autotranscendência, que é a necessidade profunda de satisfação espiritual, que o texto destaca como chamamento. Os Reapers sentiram uma necessidade interna de conexão espiritual, acreditando terem sido convocados, o que surge no diálogo do Padre Gabriel com o Reaper ferido no episódio 3, assim como em diversos outros momentos, sendo um bordão comum entre eles dizer que foram escolhidos e a espiritualidade inerente às pessoas de maneira geral nesse contexto. Em Mazzarolo 2011 é caracterizada pela intimidade do ser humano com algo maior. Não necessariamente uma religião. Ao explorar o sentido da vida e aplicar suas compreensões no modelo de Maslow, Viktor Frankl, outro psicólogo que fez descobertas importantes, notou que se as necessidades mais básicas na pirâmide não são satisfeitas, por exemplo, se uma pessoa não está se alimentando devidamente, não tem refúgio, segurança, ou se não se realiza nas suas relações e contextos sociais, surge uma necessidade mais urgente, que toma conta da pessoa, ultrapassando todas as outras. É o desejo de criar um sentido para sua vida, descobrir um propósito. É o que acontece, por exemplo, com a Lia, que vê sua relação falhar com Daryl, vai embora e se agarra ao sentido maior que o novo grupo forneceu a ela. E com o grupo inteiro dos ceifadores, o que fica bem representado na figura do Pope, o líder, quando ele conta a trajetória daquela unidade desde antes do apocalipse, mostrando que, depois de servirem a pátria, eles voltaram para casa e não conseguiram emprego. Eles ficavam sem propósito, não sendo socialmente aceitos, acabando como mercenários. Mas talvez as contribuições mais importantes sejam as de Sigmund Freud, ainda de acordo com a dissertação. Em seu trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Ego, ele vai analisar como a influência de uma mentalidade coletiva afeta o comportamento, os pensamentos e sentimentos de um jeito muitas vezes diferente de como seria se o indivíduo tivesse por conta própria. Eu falei um pouco mais sobre isso no episódio do Metrô, analisando o comportamento do grupo da Meg. Eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem conferir mais sobre comportamentos de grupo analisados por um outro viés. Do you feel that? I'll add chaos. Death, day after day. God is angry. I'm angry. Make them feel our wrath.
Goldenberg, 2014, citando o psicanalista, fala que o sujeito inserido num grupo adquire um sentimento de poder absoluto, que afrouxa os mecanismos de repressão de impulsos agressivos, ocorrendo então uma permissão de si mesmo para liberar essa agressividade sob a influência do grupo e do líder, em que a pessoa abandona por completo sua personalidade consciente e adota uma postura que é mais de obediência total pelo grupo e às ordens do líder, cometendo até atos contraditórios ao seu caráter e hábitos. Fromm, 2003, afirma, também citando Freud, que pelo simples fato de participar de um grupo organizado, o sujeito pode descer vários degraus na escada da civilização, podendo ser bárbaro, feroz, violento, entusiasmado, agir por instinto e por noções primitivas de heroísmo, quando acompanhado de uma multidão. Para ilustrar de maneira clara, é só você se lembrar de eventos em que torcidas de futebol quebraram estádios inteiros. E trazendo para o contexto da série, basta a gente observar o modo como os ceifadores, os Reapers, operam nas missões. Quando esbarram com o grupo protagonista da série, eles correm para o combate sem se importar com perigo ou risco à própria vida, atacam primeiro e de maneira brutal, sem querer saber quem são os adversários, inclusive despersonalizando a si mesmos no uso daquelas máscaras como se fossem assim, uma única entidade, e a quem eles enfrentam, por considerá-los instrumentos no caminho de sua bênção divina, sacrificando a si mesmos de bom grado, como no episódio 17 da 10ª temporada, em que a gente vê a aparição do primeiro Reaper na série, terminando com ele encerrando a sua existência na cena da explosão da granada ao ser cercado e interrogado pelos nossos sobreviventes. Kruglansky e Fishman consideram 3 níveis psicológicos no terrorismo que podem ser conferidos no grupo ceifador na série. O nível individual, ou seja, o comportamento e traços de personalidade que eles valorizam, no caso, a capacidade de superar o medo dos perigos mortais a que eles são submetidos. E um exemplo disso é quando o Pope escolhe o Daryl depois de testar ele e ver que ele não sucumbiu ao medo das chamas naquela armadilha, e escolhendo salvar sua companheira antes de si mesmo. O que também contribui com o segundo patamar, o nível grupal, que o Daryl automaticamente também acaba preenchendo aos olhos do grupo porque ele cumpre um requisito primordial para o Pope, que é a regra de nunca dar as costas para o seu companheiro. Lembram disso que ele fala? Que faz parte da construção de uma realidade partilhada de os membros, que envolve linguagem específica, formação de normas sociais no recrutamento. Por exemplo, assim que ele passa no teste, todos os Reapers se juntam, incluindo a Leah, que estava presa na armadilha junto com ele, e começam a falar um hino de boas-vindas. E depois o líder reforça essa regra em uma doutrinação na hora do jantar, reforçando o 3º nível, que é o organizacional, que já diz respeito à preparação, né, ao treino dos indivíduos para ficar em prontidão das tarefas do grupo. E para finalizar esse processo de buscar entender como um grupo extremista no estilo dos Reapers funciona, resta a gente investigar o que pode levar alguém a se juntar a um regime extremista. E nesse sentido, os psicólogos Horgan e Taylor dividiram os fatores psicológicos-chave em 2 categorias: motivo, vulnerabilidade. Os motivos são os impulsos, desejos ou necessidades que levam alguém à ação e são separados em externos ou internos. Nos externos ficam as percepções que o indivíduo tem dos eventos mundiais de grande escala, como que a gente vê nas falas do Pope, quando ele explica seu contexto de guerra anterior ao vírus e no momento da contaminação global, onde eles se sentiram descartados pelo governo, mas também abençoados, né, já que eles saíram ilesos. Nos internos, a gente pode destacar como principal a busca pelo sentido de pertencimento, que a gente vê nas falas de alguns dos guerrilheiros, como a Leah, que insiste em destacar que eles são uma família. Já a vulnerabilidade seria a abertura, ou seja, a suscetibilidade da pessoa a aderir a uma doutrina em que uma característica principal para a maior tendência à adesão seria a maneira que uma pessoa se percebe injustiçada. O que não é incomum de estar relacionado a práticas políticas, como o Pope, que diz que o governo os usou, que eles eram apenas ferramentas para a campanha, e depois eles foram descartados e bombardeados. E tem também, por fim, em Borum, 2004, uma explicação para o desenvolvimento de ideias extremistas e justificação da violência em 4 fatores, que são o contexto socioeconômico, onde tudo parte de um estado de insatisfação social, igual no caso que eu acabei de falar, do contexto do líder dos vilões, a comparação, que começa as percepções de injustiça no indivíduo quando ele começa a desenvolver ressentimento pelas condições contrárias às suas expectativas, e como essas condições afetam ou não aos outros, tipo na percepção do Pope de que os homens dele estavam voltando para casa com juras permanentes e os políticos só querendo saber de usar eles para a campanha. E atribuição, que é sobre como quem acumulou ressentimento pode passar a atribuir culpa aos outros por suas injustiças, desumanizando eles. E o fator da reação, que é a facilitação da violência pela suspensão
ou pela queda de limites psicológicos e sociais que inibiam a agressividade. O que se encaixa facilmente no caso em questão, visto que o contexto social do universo de The Walking Dead e as condições psicológicas que ele proporciona são bem fragilizadas, assim como a identidade psicológica desses indivíduos mascarados, não garantindo um sentido estável de si mesmos, segurança e determinação nos próprios valores, crenças e atitudes, o que é essencial para uma continuidade saudável da personalidade. Então é isso, como vocês podem ver, eu fiquei bastante animado com o retorno de The Walking Dead. Eu sou um grande fã. Eu estou inaugurando esse formato de vídeo aqui, fazendo análises, sempre trazendo o ponto de vista de um psicólogo, uma visão de psicólogo sobre os acontecimentos da série. Então, se vocês gostaram, diz aí nos comentários, já se inscreve, porque a gente vai fazer dos próximos episódios. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até!